Fala, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais um episódio do Biotalks, seu podcast de emagrecimento, performance em conversa, sem mimimi, sem mentira. Vamos botar tudo na mesa. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. André Simas, nosso nutricionista, padrão das estrelas de Nova Friburgo, e o nosso garoto de ouro, Luiz Gabriel Veloso, nosso treinador, o dono da Hyperform. Tamo aí. Vamos falar hoje de obesidade. Um caso que a gente quase não fala, né? Assim, um assunto raro da gente falar, mas hoje, por indicação do Luiz Gabriel, do nosso menino de ouro, a gente vai falar de uma situação que permeia todos os obesos. Vamos falar da onde veio a obesidade. Teve um episódio anterior aí, que saiu uma pesquisa agora recente, em que o brasileiro hoje, 62,5% dos brasileiros estão acima do peso, com sobrepeso e obesidade. 25,4% estão obesos. Isso aí é a pandemia da pandemia, sim, né? Temos aí em torno de 55 milhões de obesos no país. Isso é gente a dar com os pau. Graças a Deus, né? Tem bastante serviço para nós. Então, assim... É verdade. Da onde que isso surgiu? Por que que a população está tão obesa? E aonde que os fármacos anti-obesidade entraram nessa evolução da obesidade? Então, hoje, nós vamos fazer um panorama, como diria o Titãs, desde os primórdios até hoje em dia. O homem criava e também destruía, né? O homem primata. Então, assim, vamos começar dos primórdios. Quantos milhões de anos estamos aqui na Terra? Então, o ser humano ele vem evoluindo durante todo esse tempo. Até então, a gente vivia numa situação de escassez, né? Até a Revolução Industrial, o homem ele era coletor, depois passou a ter agricultura, e somente com a Revolução Industrial que entramos na era da abundância, né? A gente vivia com pouca caloria, né? A gente tinha que caçar, tinha que colher, sim, era uma luta para poder comer. E aí vem uns retardados falar que o homem das cavernas, a dieta é a base de carne. Carne de quê, cara pálida? Você é o ser humano, você é o menor que transita por essa terra. No máximo ruiu um osso ali, né? Você vai comer... Sobrou, né? Você vai comer quem? É possível. E aí, come carniça se a hiena deixar, né? Se a hiena deixar. Não, rói um osso, né? Olha lá, né? Faz caldinho de osso, né? Bota pra ferver ali, pega a pedra lascada, né? Acende a fogueira e bota o ossinho pra ferver e come um tutano. É o que vai sobrar. É o que vai ter pra você. A gente tá falando da origem da obesidade, isso é a origem do mocotó, né? Pegar o osso do mamute que tava lá e ferver, né? Porque não foi ele que matou o mamute, né? Com certeza não vai comer. Às vezes vai comer a melhor parte do mamute, né? O outro mamute que matou o mamute, por aí vai. Então o homem nessa época ele era coletor, sim, o homem era baseado, a dieta era baseada em frutas, era baseada em leguminosas, em raízes, né, na verdade. E depois começou-se a plantar, fazer igual a planta não é agressiva, né? Não tenta matar o homem, então era mais fácil para ele dominar o cultivo e o plantio, para depois ele começar a criar animais e depois, já agora, na época da Revolução Industrial, começar a fazer comida industrializada de larga escala. Após a Revolução Industrial, de 1700 até 1850, mais ou menos, com a Revolução Industrial, é que nós entramos na Era da Abundância. Sim. Então, nós temos aí 326 anos da Era de Abundância. Isso dentro da evolução do homem é nada. É nada. Então, assim, se você gosta de ler, Sapiens, uma breve história do tempo. Ótimo, né? livro. Esse livro é excelente. Essa história até do homem que caçava depois que ele começou a se organizar em sociedade, tem no Sapiens. Tem. Né? Tem nesse livro. E aí, você imagina, né? A partir de 1700 que começou-se a ter uma disponibilidade muito grande de calorias. Muitas vezes caloria vazia, né? Antigamente, o sujeito que era burguês, o sujeito que tinha a grana, era o gordinho que usava um sapatinho Luiz XV. Era até padrão de beleza, né? Eu ia falar isso agora. Exatamente. As mulheres, né? Abri aqui um parênteses aqui. As mulheres na época, né? As mulheres mais gordinhas, elas eram vistas como... Abundantes. E a anca larga. Ia ser uma boa palideira, né? Ia amamentar. Era isso aí mesmo. Ela tinha que ser gordinha, peituda, com a anca larga. Isso aí. Pra poder prover alimento aos descendentes. Isso e algumas civilizações, o homem também. Porque aí significava que ele tinha como prover pra mulher, né? Então, na época da Revolução Industrial, o burguês, o cara que tinha dinheiro, o cara que era comerciante ou que era industrial, ele era gordo. Ser gordo era riqueza, né? Ser gordo era sinal de status, porque ele tinha acesso à comida.
Hoje em dia, sinal de status é tomar Monjaro, ter personal trainer, botar no shape. faceta nos dentes e meter harmonização facial. É verdade. Então, assim, é óbvio, isso foi uma mudança, até que a gente já falou no outro episódio, né? Que veio até das canetas emagrecedoras, aí depois de 2020... Olha só, 6 anos, né? Sim. Se 326 anos não são nada, 6 anos, são então. 6 anos, né? verdade. Que essa história da obesidade começou a mudar com essas canetas emagrecedoras. Porém, a gente vive no terceiro mundo, né? Essa história de caneta emagrecedora mudar a obesidade e mudar padrão de consumo é uma coisa americana, é uma coisa de primeiro mundo. Até bater aqui... A gente está vai- no terceiro mundo. Agora a gente usa o Ozempic para fazer propaganda política para a próxima eleição. Né? Tá o Eduardo Paes lá botando canetinha na barriga dos gordinhos para poder ganhar voto, né? Mas isso é Brasil, é isso. É outro assunto, né? velho? Mas aí vamos lá. Então, depois que que a gente passou da fase da escassez e entrou na fase da bonança, da abundância, começou a aumentar a obesidade por densidade calórica. Né? Nosso corpo não está preparado, né? Exato. E o nosso corpo ele é poupador. Sim. Porque o emagrecimento para o ser humano, que está há milhões de anos evoluindo, é uma ameaça à vida. É. Então, assim, tenho 100 quilos, perdi 20. O que o corpo, o que o hipotálamo vai raciocinar? Opa, vou morrer? É porque o corpo, ele tá... Pra você entender aí, o corpo ele ainda não evoluiu o suficiente para entender essa abundância. Por isso Sim. que ele tá falando isso, não é? Isso, a gente ainda é poupador. Ele ainda tá lá no caçador-coletor. Ele ainda não entendeu que a gente tá tendo uma evolução muito grande. Até né? porque no próprio é livro muito fala curto, né? sobre isso, né? Que a organização da sociedade era algo que a gente, entre aspas, ainda não se organizou no nosso físico, porque evolução é algo que demanda tempo, né, e tudo mais. Então a gente ainda não se organizou. No próprio livro ele fala sobre isso. Porque ali você já começou a ter... na própria organização de sociedades e plantio, você já começou a ter mais abundância do que caçador-coletor. Porque o caçador-coletor, você não sabia se ia ficar 4 dias sem comer. Por isso que é poupador. Só para trazer o contexto. Exatamente. Tá vendo? Eu falo demais, eu acabo me atropelando, que essas coisas... É que eu te falei hoje, né? Mais cedo. Eu tenho dificuldade de saber qual assunto abordar. Porque isso pra gente Vai é tão explodindo corriqueiro. também. Isso pra gente é tão corriqueiro. E qualquer coisa... Vocês que já acompanham o podcast veem que eu sou meio doido. Então, qualquer gatilho... eu faço um brainstorm. Então, assim... abre um mapa mental ali dentro da cabeça dele e começa a ver um monte de aba. Um monte de coisa. Parece até que tá dando bug no Windows, né? No final faz tom. Até dá o bug mesmo. Até dá o bug. Mas, assim, eu sou assim, minha cabeça funciona como gatilho. Um gatilho que você puxar... já era. Abre um monte de assuntos. rastilho de pólvora. Sim. Mas aí a questão da abundância, né? Aí a gente cai no conceito de densidade calórica. Sim. E isso é um conceito que a gente aborda muito hoje, até pelo uso das canetinhas emagrecedoras. Porque a tirzepatida, o Monjaro, ele não te faz passar mal como o Ozempic. Então ele deixa você comer. Só que se a pessoa pegar o pouco de fome que tem e ingerir alimentos de alta densidade calórica, vai atrasar e vai atrapalhar o processo de emagrecimento. E aí, para a gente poder tentar entrar nessa seara orgânica e psíquica do emagrecimento, em 2022 tiveram 2 trabalhos interessantes. Né? Um, na verdade, até da ABESO, né, que é o braço da SBEM que estuda obesidade, é o braço da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que estuda obesidade. A ABESO, ela repropôs uma classificação de obesidade, em que, por exemplo, você pega o teu maior peso da vida, baseado nesse raciocínio que a gente fez da escassez, você pega o seu maior peso da vida e o corpo, toda vez que você emagrece e relaxa, ele tende a voltar para esse peso. Ele quer voltar lá em cima. Ele quer voltar para esse peso. Ou até mais. Porque qual que é o mecanismo de estagnação de emagrecimento? Você tem 2. Um mais importante, outro menos importante. Você tem a termogênese adaptativa, que o sujeito mais magro ele gasta menos, até por conta desse metabolismo poupador, que o corpo se adaptou. E você tem a questão da fome. Eu explico isso muito quando eu vou explicar fármaco de emagrecimento no consultório. Você hoje, por exemplo, gasta 2.000 calorias e você come 3. Então você tem um superávit de 1.000. Quando você joga um Monjaro da vida, você acaba tendo um trigger, uma necessidade, um impulso de comer 1.500. E aí você encaixou um déficit de 500. Com o tempo, essa fome aumenta naturalmente. Sim. A fome é o mecanismo mais potente que a gente tem de perpetuação da espécie de sobrevivência. Então, com a fome aumentada, você passa a comer 1.750 daqueles 1.500.
O que o doutor vai lá e faz? Aumenta a dose do remédio. E aí você cai para 1.500 de novo. E aí, se você abandona o tratamento, você, em vez de comer 3.000 do início, você vai comer 3.250. Porque sua fome já subiu. Porque sua fome já subiu. E você tirou o que você estava segurando a fome, que era o remédio. Ou seja, é pior você iniciar e ficar parando do que você, às vezes, não iniciar. Porque se você tá obeso, você tem que fazer alguma coisa. Mas do que você ir lá e fazer até por conta própria, né? Isso, fazer mudança de estilo de vida. Sim, você, por essencial. exemplo, que pensa em usar algum remédio, né? Como o Guto Galão falou essa semana, né? Você aí, tá todo mundo usando Zolpidem, Zepatida, Rivotril, melatonina. Você não usa nada porque tu tá duro. Só por causa disso. Só porque você não tem dinheiro. Entendeu? Então, por isso que você não usa nada. Mas o sujeito que não tem condição financeira de bancar um tratamento desse, é melhor tentar realmente fazer somente mudança de estilo de vida do que você embarcar um tratamento proposto para 6 meses, você ter grana para 2 e parar. Sim, você vai fazer a sanfona, vai fazer recidivo de obesidade pior do que você era. É porque é um tratamento, né? Não é um assim, colhi o resultado e agora eu posso virar aí, Dani, se vou virar as costas, não vou voltar mais no consultório. Ontem, por exemplo, eu propus um tratamento desse para a esposa do último paciente que a gente atendeu. Ela me perguntou, você acha que eu usaria quantos meses? Não sei. Eu falei, pela média, uns 10. Sim. Uns 10 meses. Ela queria o quê? 2 meses, né? Porque assim, a média, você tem uma média de perda específica esperada para terapia, e aí ela teria que entrar em desmame. Eu falei, pela média, você usaria pelo menos 10 meses do fármaco. Quanto que isso custa? Eu já não sei. Se eu tivesse bola de cristal, eu ia ganhar na mega da virada. Não ia ficar no consultório adivinhando quanto que isso custa. Não ia estar aqui não, fala. Não, cara, e Com tem certeza. que iniciar o tratamento com a mentalidade, isso é a minoria que tem, de mudança de estilo de vida. Sim, pra vida. Porque, infelizmente, né, a gente tá falando quer aqui... ser emagrecido. Quer ser emagrecido. Por quê? Não tem condição de bancar o tratamento. Então tem que mudar o estilo de vida. Na raça, não tem o que fazer. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas, elas acham que vão ser o quê? Emagrecidas. Eu vou tomar o fármaco, mas eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. Assim como o Dr. Ricardo falou, em relação o Mounjaro, ele deixa você comer. Ele não te dá aqueles colaterais que o Ozempic te dá. Então, se você fizer uma escolha ruim, teu processo também vai ser ruim. Sim. Então, as pessoas, elas não conseguem. A gente vê isso direto, né? No consultório. Sempre. A maioria, o cara não entende e ele fica se sabotando. Sim. Isso que você tá falando, me lembro da história da Mayara, que a gente trouxe aqui. Que aí eu lembro que um de vocês dois pontuou muito bem. Então, assim, ela começava pela proteína. Então tem toda uma. Não era só o. Toda uma foi o que você falou. estratégia. Não era só ela jogou o remédio e dane-se. Ele vai agora resolver agora pra vai mim. resolver a minha vida. Não. Ela fez toda uma estratégia para Sim. poder seguir E aquilo o processo ali. dela foi bonitinho por causa disso. Exatamente, Porque ela porque fez foi o que a bem gente feito. orientou. Então aí deu 100% certo. Ela tá sem remédio, desmamou com 2 meses e meio o remédio. Tá E mais eu de um ano falo, já, né? doutor, Tá, mais de um ano já. eu falo isso para algumas alunas, tá? E aí você me corrija se eu tiver errado. Perder peso é diferente de emagrecer. Muitas das vezes, o remédio usado de forma incorreta, ele vai fazer você perder peso. Perfeito. Mas ele vai até te engordar. Porque você não tá mais treinando, Sim. você não quer comer mais nada, você errou na dose e você não quer levantar da cama. A sua colocação foi Então perfeita. você não treina, você vai ver a pessoa, ela tinha 20% de gordura, agora ela tem 22, mas ela perdeu 5 quilos. Só que foi embora um monte de massa magra, porque ela não fez nada. Perfeito. Ela apodreceu, ela não Exatamente. emagreceu. isso aí. Então isso daí é o que acontece. Perder peso é diferente de emagrecer. As pessoas que estão usando canetinha indiscriminadamente Rodo. têm que entender que você subir na balança não é sinal de nada, não. A gente conversa sobre isso o tempo todo. Porque na fase da competição tem que bater um peso. Só que a gente vira e fala assim, caraca, você tá maior. Então tá mais denso, tá mais cheio. Então, Composição, né? perder peso é completamente diferente de emagrecer. Você pode perder peso e engordar. Ontem eu passei por isso. Um dos pacientes nossos que ele chutou o balde, assim, ele tava bem já, tava em fase de hipertrofia e sumiu. Ficou 8 meses, É porque sumiu. conseguiu um resultado assim, E agora eu vou sozinho. voltou gordo de novo. E aí ele iniciou o Mounjaro na proposta ali de só resgatar aquele processo que ele perdeu, né? Coisa rápida. E ele, com dose mínima do Mounjaro, em 3 semanas ele perdeu 6,5 kg.
Ou seja, ele perdeu rápido demais. Sim. Aí ele teve um esvaziamento muito grande de massa livre de gordura. E isso aí acontece. Mas ali também não tinha nem como prever, porque Sim. era a dose mínima. É. Então, assim, era Só que se é uma pessoa... o que o cara tava fazendo, né? Mas só que se é uma pessoa que não tem o controle, porque a gente tá falando de um paciente. Sim. Então você averigou e você viu isso. Mas se é uma pessoa que não tem controle, ela fala o quê? Sim. Perdi peso, caramba, que delícia. Vou continuar. E mulher é muito isso. Exatamente. Eu vou continuar, tá ótimo. Mulher tem muito Então, isso. subiu na balança, aí quando você vai ver, foi o que você falou. Tipo, você já tinha mais ou menos uma noção do que estava Sim. acontecendo, só que a pessoa não tem. E às vezes ela vai fazer o quê? Aumenta a dose. Isso. Pô, na mínima você já tá sentindo... Tem um monte de gente que não é médico, né? Que não é especialista na área, que vende o protocolo fechado. Sim. Ontem uma paciente falou comigo que a cabeleireira dela tá vendendo Monjaro. Meu Deus. Então, Eu- assim, eu- E ofereceu pra ela e ela falou assim, olha só, eu te aconselho tirar isso daqui do salão, porque foi criminalizado, né? Tava vendendo TG, que era uma Zepatia do Paraguai. Zepatia do Paraguai de novembro pra cá foi criminalizado. Então, se a polícia te pega com Zepatia do Paraguai, se for um frasco, pode ser considerado uso próprio, eles só vão confiscar o frasco. Se tiver vários frascos, é crime. Você pode ser preso pela federal. Sim. E se você estiver envolvido com esquema de algum atravessador, você pode ser preso até pela Interpol. Porque é crime, é tráfico de droga internacional. Internacional. E assim, uma coisa também, você falou isso daí, eu vou trazer até uma coisa aqui. Eu comecei a notar alguns alunos tendo um efeito muito rápido. Algo muito... Assim, e eu comecei a reparar um padrão. Eu sei tudo dos meus alunos, igual que a gente falou. Eu recolho até se eles ficam sentados ou em pés. Eu quero saber até o que eles estão comendo para eu poder saber como que eu vou organizar o treino. Né? Então, se é igual que a gente estava falando ali, se é uma mãe solteira, que é empresária, eu preciso saber o nível de estresse da pessoa. Então, recolho tudo. E eu comecei a reparar que alguns alunos meus estavam tendo mudanças diferentes e eu vi um padrão. O nutricionista, aí eu começo a espetar. Que você tem que entender o que está acontecendo. Sim. Nutricionista prescrevendo Monjaro assim. Sem ter um médico junto. Cara, na verdade isso Porque aí agora cabe, tá nessa... cabe denúncia, processo, Vai cabe virar cadeia, isso é exercício ilegal da profissão. Como é que fala? Vai virar agora uma epidemia. Já virou, né? Virou. Ele não estava prescrevendo diretamente, né? Porque indicando. exatamente, mas pô, eu conheço um cara que vende e tal, às vezes pode ser bom. Então assim, agora nessa época, eu vou te falar, qualquer antes e depois que eu tô vendo, eu já começo a ficar meio com o pé atrás assim, sabe? Tanto que a própria Vigilância Sanitária do Paraguai se pronunciou quanto a isso. Sim. Dia 28 de fevereiro, a Dinavisa, ela liberou uma normativa falando da reta atrutida. Que tá Foi vindo aquele de lá com a loucura. lançamento do Júlio Balestrin e do com o Cariani, Cariani. que na verdade depois de falar que não era um lançamento, Sim. mas isso gerou um burburinho tão grande que a própria Dinavisa foi obrigada a se posicionar. E dia 28 de fevereiro foi um sábado. Eles liberaram o posicionamento no sábado, porque o lançamento foi, se eu não me engano, na quinta anterior. Então, assim, eles correram para liberar um posicionamento. Sim. Porque até o próprio Paraguai tá preocupado com isso. Eu vivi para ver o Paraguai que não tá preocupado com ligado alguma com coisa. nada, né? Que tem Landerland dentro das academias, né? O Paraguai tá mais organizado que o Brasil. Eu vivi para ver isso, né? O Paraguai dizendo que não autoriza certo tipo de fármaco. E aí eu tava falando da classificação, né? E aí eu brinco muito com os pacientes que a obesidade, baseada nessa classificação da obeso, em que você vai ser sempre um obeso, por exemplo, se é um obeso grau 2, tem um MC de 36, você vai ser um obeso grau 2 a vida inteira. Sim. Então eu brinco com os pacientes, obesidade é bíblico. Vigiai e orai, pois não sabeis a hora. Vai Então, voltar, assim, se se você relaxa, você volta a ser um obeso grau 2. Eu tô há 10 anos, 11 anos livre da obesidade. Eu me considero curado da obesidade, porque o meu estilo de vida já é outro, ele né? já é outro. Eu estava conversando isso com uma paciente até. Na verdade, quem me conhece sabe que eu sou meio catequista. Essa não era nem paciente, era a esposa do paciente que foi com o paciente. Só que eu falei mais com ela do que com o paciente na consulta, né? O paciente também não adianta falar que ele também não obedece mesmo, que ele lê, a gente já tem que entregar para Deus. Eu já sabia, falo. Tentei pegar na E aí chefe ali. E aí, ver na se verdade, eu tentei convencê-la que ela tinha que tratar a obesidade. Sim. Que ela tá bem obesa. Ela tá com obesidade praticamente grau 2 ali, um 34 ponto alguma coisa. Nossa, de MC. alto. Então, assim, ela tá bem obesa e eu fui explicando isso para ela para tentar convencê-la a tratar a obesidade. Sim. Porque se eu trabalho com obesidade, porque eu já fui obeso, é minha missão de vida, vamos dizer assim, né? Não é nem a questão de mercado. Eu comecei isso, nem existia nada de canetinha, de nada disso.
E aí essa classificação da obeso, ela mostra exatamente isso. Você vai ser um obeso grau 2 melhorado, obeso grau 2, aí tem várias classes, né? Perdeu 5% do peso, tem um título. Perdeu 10% do peso, tem outro. Perdeu 20% do peso, tem outro. Mas você vai ser sempre obeso grau 2. Alguma coisa. Alguma coisa. Entendi. Entendeu? Ou seja, a obesidade é uma doença crônica. Inclusive, ela me perguntou a questão do Monjaro, usa a vida inteira. Falei, em teoria, sim. Em teoria, somente 18% dos pacientes conseguem manter a perda de peso sem remédio. Se você usar uma dose mínima, até 62% dos pacientes conseguem manter perda de peso. Mas aí é uma outra história para um outro episódio. E depois eu vou trazer um caso assim. Eu vou trazer um caso assim para você hoje. E aí o segundo trabalho que eu citei foi um trabalho também de 2022, que é um trabalho famosíssimo, que são os fenótipos de obesidade. O que são os fenótipos de obesidade? São os comportamentos alimentares que geram obesidade. Você tem o cérebro faminto, que é o beliscador, que aí passa muito pelo comportamento psíquico, porque o mastigação, né, ela quebra a ansiedade, e o fato de quebrar... Eu tenho paciente que come arroz cru para quebrar a ansiedade. E o fato de quebrar a ansiedade ali, a pessoa se sente mais confortável. E aí ela belisca toda hora. E esse beliscador, por volta de 30% da ingestão dele diária, ele ingere sem perceber. Eu não sei se isso daí se encaixa, porque eu nunca fui obeso, mas eu não sei se para todo mundo pode se tornar um obeso. Isso daí você pode vir a ser. Mas, por exemplo, quando eu tô ansioso, se eu pego ali, vou numa Bombonier e compro, sei lá, um Mentos ou compro uma bala, eu vou dentro do carro detonando assim. Eu faço isso, eu já fiz isso muito com Trident. Entendeu? Eu vou detonando. Então, quando eu tô em época de preparação, você chegar lá em casa, tem uma gaveta de chiclete que eu tô nervoso, eu tô ansioso. Mas esse é o mecanismo. Eu jogo um chiclete. Eu não sei se se encaixa nisso. Sim. Por eu nunca ter sido obeso. Eu sempre fui magro. Ah, você não foi obeso porque você não fez superávit calórico. Exatamente. Se estivesse fazendo superávit calórico. Mas isso daí engloba, então... Só pra trazer aqui até pra galera também, porque é uma dúvida minha. Transtorno de ansiedade. Todo mundo. Então, vamos supor, se você faz isso, mas você não é obeso, você pode acabar se tornando um obeso dentro desse fenótipo. Dependendo do que você mastiga. Sim. Qual é a tua por escape, exemplo, né? Você, por exemplo... Eu tô no chiclete, mas se eu ficar só na bala, numa coisa assim, Isso. possivelmente, né? Biscoito. Claro, hoje eu vivo um estilo de vida extremamente saudável, mas... Igual a mim. Se Quando não eu vivesse, viajava muito, que eu trabalhava em Macaé, trabalhava em Duas Barras, trabalhava em Cachoeiras. Quando eu morava em Curitiba, que eu ia e voltava de carro de Curitiba, de Friburgo, Curitiba. Então, assim, eu tinha sempre caixa de Trident no carro. Porque eu sozinho, ligava o som, mascava chiclete. Por duas coisas. Para ficar acordado. Sim. Né? Porque eu vivia virando plantão. Ficar acordado. E também para quebrar o tédio, a ansiedade. Para você tolerar viagens longas. Isso aí é muito comum na galera que é sacoleiro, né? A gente tem tanto sacoleiro no consultório. O pessoal usa energético e Trident para poder fazer as viagens. Que é assim, daqui Curitiba, 15 horas de viagem, Sim, né? é cansativo Então demais. é muito cansativo. E é isso aí, realmente, que você está falando, é o mesmo quadro. Só que você come Trident. Sim. A pessoa que come bolo, come biscoito, come Ela vai bala. estar beliscando várias outras coisas. Fruta. A tendência é que ela se torne, então, uma obesa dentro desse fenótipo. Dentro desse fenótipo. E esse fenótipo a gente trata com fármacos psíquicos. Né? Com fármaco com bupropiona, com topiramato, fármaco para compulsão alimentar. E esse fenótipo não é o fenótipo da canetinha, não é o fenótipo em que o Ozempic e o Monjaro vão resolver, não são as primeiras drogas. Sim. Eu já falei esse outro episódio, não é Monjaro para todo mundo, não é Ozempic para todo mundo. Então esse fenótipo, em geral, a gente trata com Venvance, a gente trata com bupropiona, com Contrave, a gente trata com topiramato, e é ali que a gente usa. E a gente tem um segundo fenótipo, que é o intestino faminto. O intestino faminto é o glutão. É o cara que come 2 vezes no dia e come 2 kg de comida. Ele come até passar mal. Come até passar mal. Vai no rodízio, ele só sai quando tá com a calça aberta, né? Quando não estoura o botão, né? E aí, esse cara realmente é o candidato à canetinha. Sim. Porque as canetinhas, elas têm, obviamente, outros efeitos, mas principalmente, elas atuam reduzindo, aumentando a saciedade, reduzindo a ingesta por episódio de ingestão. Então, esse aí é o cara da canetinha. É o cara que vai tomar um Ozempic, vai tomar um Monjaro, vai cair com uma luva. Sim. E a gente tem um queimador lento. O queimador lento é o cara do estilo de vida zoado. Sim. É o cara que já é obeso, que o hormônio tá lento, é o cara que não treina,
A gente fala o cara, mas a mulher também serve. O cara o homem é um jeito de você falar todo um mundo. jeito de expressão. Pra gente não falar todos, né? Os meninos todos... Vai ser cancelado. É igual o paciente falou que ele foi prestar serviço no edifício, né? Que ele falou que ele é engenheiro, fazer uma reforma no edifício em Niterói. O edifício chama Presidente. Ele falou o nome da rua, não me recordo. Número 13. E a síndica é a Dilma. Porra, meu. Aí ele falou, eu nem entro no edifício desse. Pode me pagar o dinheiro que for, eu não trabalho nesse edifício. Não dá pra mim falar. Aí ele falou que brincou com a síndica e falou assim, manda pintar o prédio vermelho de uma vez, né? Só falta isso tudo, né? Então, assim, pra gente não falar todos, a gente fala o cara, né? O cara, né? E aí, o indivíduo que é queimador lento é o cara que não treina, o indivíduo que não treina, e é o indivíduo que tem que fazer, talvez, a posição hormonal. O queimador lento, ele praticamente permeia todos os outros. Sim. E tem o sujeito do apetite hedônico. O sujeito que tá feliz, come, tá triste, come. Ou seja, é o sujeito que procura dopamina de curta duração o tempo todo. Sim. E isso aí também tem outro livro, né? Que é o Nação Dopamina, que explica esse Muito mecanismo bom muito também. bom. Nação Dopamina achei excelente. Então, assim, aquela história, né? Férias de nerd a gente lê, né? Eu, quando no recesso de fim de ano, eu li esse livro, né? Férias de nerd Muito a gente bom, lê. muito bom. Vale muito a pena a leitura, E aí, obrigatória. ele explica, assim, é uma leitura fácil, né? Uma Sim. leitura simples, baseada em exemplos. Ela é muito simples. Muito Qualquer didática. pessoa consegue entender. Qualquer É pessoa. uma psiquiatra que escreve, né? Aham. Mas é bem simples. E assim, ela tem umas ilustrações, né? Dos capetinha na balança, assim, Aham. né? Que ele fala a gangorra da dopamina. Que aí a dopamina também, com o passar do tempo, esse fenótipo ele gera sofrimento. Porque você muda o set de voltagem dos receptores de dopamina. Aí vai compensando. E aí você fica muito próximo o prazer do sofrimento. Sim. E aí, pra você depois rebalancear isso aí, tu cai no inferno. Como se fosse a trembolona, né? A trembolona que mexe na dopamina. Tem o inferno no trem e você tem o inferno da dopamina de curta duração. Que aí você Que tem que muita fazer gente tá vivendo isso hoje em dia. abstinência. Exato. Rede social é o padrão disso aí. Aham. Que aí você vai rolando o feed, vai Eles são rolando muito ali. bons em trazer isso daí. Sim, pra pessoa. ele é o algoritmo, ele é pra isso. Ele é pra isso. Ele é pra te viciar em dopamina de curta Sim. duração. É engraçado que a psiquiatra que escreveu esse livro, ela fala que ela era viciada em romance barato. Aham. Ela fala que ela ficava até 2, 3 horas da manhã todo dia lendo romance barato. Que ela leu, e aí ela cita essa questão da balança da dopamina, que ela leu Crepúsculo não sei quantas vezes. Várias e várias vezes. Aí ela falou assim, a merda é que toda vez que eu lia o livro, eu não tinha o mesmo estímulo. A primeira leitura que eu fiz do uma droga, né? E eu precisava de mais. Você precisa usar uma dose maior, né? Só que num livro, né? Não é uma dosagem. É igual na rede social. Aí você começa a nem olhar mais nada. Você só vai passando. Você só passa. É só o estímulo visual. Você só passa. A pessoa não para mais. Aquela pessoa que já tá ali o dia inteiro, e aí, ela só vai passando. Você que é adepto da banheira de gelo, né? Ela fala que teve um cara lá que curou o vício dele, trocou o vício pela banheira de gelo. Ele ficou viciado na banheira de gelo. Aí ele falou que ele fazia as reuniões sociais dele, aí juntava a galera pra entrar no gelo. Ele comprou um robô, porque ele percebeu que a água, se ficasse parada, ela esquentava mais rápido. Ele comprou um robozinho pra ficar mexendo a água enquanto ele tava na banheira de gelo pra ficar mais frio possível. Caraca, meu irmão. E aí ele passou, em vez de fazer resenha tomando cerveja, passou a fazer resenha dentro da banheira de gelo. Mas nunca. Mas é bom, tá? A banheira de gelo é muito bom, tá? Ontem eu olhei a banheira, eu até lembrei de você, né? Eu falei, cara, Biel, lembrei da banheira de gelo, né? Que você faz e tal. Eu olhei pra minha banheira ontem assim e falei, meu irmão, essa banheira cabe muito gelo. Isso ia ficar muito gelado. Mas não tem muito bom. condição de muito fazer bom. isso aqui, velho. Mas você começa devagar, você pode começar com 10 quilinhos de gelo. Entendeu? A grande questão é você gerar o desconforto. Porque vamos supor, só de você ligar o chuveiro de manhã já é gelado. Não tem gelo ali, mas já é gelado. Ainda mais Friburgo, né? Ainda mais Friburgo. Lá então, em casa, a água, meu irmão, você gerar o desconforto, cacete. só de você gerar o desconforto, você já começa a alterar essa balança dentro de você. O desconforto obrigatório. Então, por exemplo, é igual a gente quando vai treinar. Quando a gente vai treinar, é dor. Então a gente gera esse desconforto. Só fazer um adendo aqui, quem tá olhando aqui pra gente no A gente já episódio, puxamos já o outro. E falando assim, os malucos já mudaram de assunto, mas não é não. É o mesmo assunto. A dopamina, ela dopamina, vive que é um nisso daí. hormônio relacionado, um neurotransmissor relacionado ao prazer, relacionado à recompensa. Exatamente. Então, assim, inclusive tem um trabalho do cachorro, né, que eles falam no livro, que o cachorro tomava choque, depois parou de tomar, porque o desconforto, como você está dizendo, a dor,
ela mexe na balança de dopamina. Aham. Tanto que esse trabalho do cachorro que tomava choque, ele no início ele fazia um estardalhaço, ele gritava, não sei o quê. Verdade. Depois ele se adaptou. Sim. Ele parou de fazer estardalhaço, tomava choque e ficava balançando rabinho. Ou seja... É o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. É, isso É a aí. musculação. É isso que eu ia falar. É o Ou gelo. seja, você que é um obeso dentro dessa questão, então, não sei, você que vai me dizer. Você, então, gerar esse desconforto através do esporte, Isso já começa a ter de certa começa forma... a ajustar essa balança. a ajustar essa balança sua. Olha só que interessante. Muito então, a gente já maneiro. vê que... São mais saídas de mudança de estilo de vida Aham. para a gente poder também fazer com que o obeso faça uma adesão àquela estratégia de mudança de estilo de vida. Então, ele tem que gerar o desconforto obrigatório. Pra poder... ó, Que aí, com o tempo, esse desconforto vira dopamina, vira conforto. Aí ele começa a gostar. E aí, esse cara do gelo, ele fala, né, que quando ele bebia, ele tinha esses dopaminas de curta duração, ele começou a beber cada vez mais. E aí, quando ele foi pro gelo, quanto mais gelado, mais tempo de bem-estar ele tem depois da banheira de gelo. Que louco. Ele falou que ele ficava de 2h30 a 3 horas em Nárnia, depois que ele fazia a sessão de gelo dele. Vou te falar, ele muito ficava, tipo assim, ele fazia 10 minutos de gelo, ele ficava 2h30, pô, com dopamina no teto. Você faz cara. quanto tempo? Eu faço isso, 10, 12 minutos. Mas depende muito da quantidade de gelo que você colocar também, que aí gera isso daí também. Sim. Que aí às vezes também passa, né? Você É. também não pode. Você tem que Porque o estímulo ele tem que ser danoso, entre aspas, tem que sair da zona de conforto, mas você não pode passar para gerar um reforço negativo. Você pode gerar um reforço negativo. Então, assim, e aí você tem tênue tempos. ali, né? E você tem tempos também, porque como eu não tenho o medidor de temperatura, então você tem que saber o que você está fazendo ali. Então, por exemplo, eu usava muito para poder tirar a inflamação do corpo. Então, treinava pesado a semana inteira, regaçava nos treinos. Até porque o gelo é anti-inflamatório profundo. Exatamente. Então, eu entrava na banheira de gelo, eu ficava ali os 10 minutos, mais ou menos. Cara, na segunda-feira, eu tava treinando igual um animal. Tipo assim, então ele me ajudava muito bem nessa questão também. Você treina fofo. Biel, Mas você tá tem falando que... isso. Treina levinho. 200 quilos no stiff, o que ele tá falando isso? Esses dias eu até pensei, cara, acho que vou começar a treinar com o Biel 5h30 da manhã. Ah, Depois eu pensei, não vou não, porque 5h30 já é um horário ruim pra caramba. E treinar com o Biel. E o Biel, meu irmão, tá muito forte, não dá. Não, mas 5 Deixa pra lá. 5h30 é bom, tá? Deixa pra lá. É o melhor horário que eu encontrei pra treinar. E se abrisse 5, eu ia estar lá às 5. Você não tem uma apurrinhação. Lembra que eu sempre falo pra você, né? Pra mim eu tenho que ter foco. Sim. Eu no treino. Sim. Cara, você não tem uma apurrinhação. É porque minha pilha não, acaba isso 2 horas da tarde, velho. Isso é. Se eu acordar, eu já fiz isso. Eu já acordei 5 horas da manhã pra treinar. Mas eu durmo depois do almoço. Pô, mas isso é herdeiro, né, filho? Eu depois do almoço... Eu trabalho dentro de casa, eu já separo meu horário de sono. Depois do almoço eu não consigo nem comer. Não, eu durmo depois do almoço. Eu sento a rabiola no consultório depois do almoço, vou parar 10 horas da noite. Cara. Eu estipulo meu tempo de comida de almoço já com o tempo do sono Não, já. você tá tem certo. esse privilégio. Exatamente. Eu trabalho... Gente Não, que eu trabalho dentro de tem- casa. Gente que não tem Não, então por isso que eu tô te falando, que pra mim fica perfeito. Pra você encaixa, porque você tá cansado, você tira um cochilo. Exatamente, Tal. Na dou rua, uma- pô, vou dar uma paradinha. tira Dou um cochilo recover. aqui. Vocês não, tem um monte de gente entrando o tempo todo, não tem como parar. Como? Eu já vivo atrasado, se eu der uma paradinha de meia hora... Sai eu vou meia-noite. Vou sair meia-noite e meia do consultório. Né? Mas aí, voltando à questão da obesidade, né? A gente tem esses 4 fenótipos e o apetite hedônico, ele acaba permeando todos os outros. Porque o queimador lento, ele encaixa, ele piora, né? Sim. A característica dos outros. E o apetite hedônico, o cara que busca dopamina, que tá feliz, come para comemorar e tá triste, come para esquecer, ele acaba que ele é um compulsivo, ele é um beliscador e ele é um intestino faminto. Sim. Porque ele, quando come mais do que deveria. E ele tá sempre beliscando, porque ele também tem a questão psíquica e ele também tem a questão volumétrica. Então, esse do apetite hedônico, ele trata com tudo junto, misturado, mais um cadinho. Né? Que o cara vai usar uma canetinha, porque ele tem um componente volumétrico. O cara vai usar um bupropiona, vai usar um Venvance, porque ele tem um componente psíquico. E o cara tem que treinar. Aham. Então, assim, esse aí é a interseção maior de Ele todos tem que entrar os com... outros. Eu vou trazer agora uma pra você. E é o mais comum. É o mais comum? É o mais comum. Eu vou trazer uma pra você. Eu fui um apetite hedônico. Eu fiquei obeso assim. É? Eu vou trazer agora um caso pra você. Eu tive uma aluna, e olha só que interessante, você falou isso, canetinha não é pra todo mundo, Sim. por isso que é interessante você andar com quem sabe. E eu lembro desse episódio do canetinha não é pra todo mundo, foi um dos primeiros. E isso ficou na minha cabeça. E, como eu falei, eu faço sempre anamnese, conheço as pessoas e tudo mais. Ela tomava, acho que sertralina, que é pra ansiedade. Sim. Ela começou a tomar sertralina, teve uma coisa, começou a tomar sertralina e começou a emagrecer.
Logo em seguida, ela, vou tomar Monjaro. Só que ela estava fazendo uso também de sertralina. E aí emagreceu. Foram 10 quilos totais ali, não lembro a faixa de tempo, não vou saber te falar. Largou o Monjaro, tomando por conta própria, minha aluna. Largou o Monjaro, virou e falou assim... Aí continuou magra, largou o remédio. Sertralina. Aham. Ih. Começou a dar uma engordadazinha leve, aí ela virou e falou assim, vou comprar Monjaro de novo. Falei assim, cara, vou te falar um negócio. Eu lido no podcast com o doutor, e ele fala que canetinha não é pra todo mundo. Então aí que eu ia chegar. Você não emagreceu por conta do Monjaro. Porque eu não lembrava dos fenótipos direitinho e tudo mais. Falei assim, mas seu problema tá na ansiedade. Você emagreceu por conta de você tá tomando esse remédio. Não, mas eu vou comprar. Comprou. Emagreceu 2 quilos com Monjaro. Porque ela comia pouco, ela não tinha esse problema, mas a ansiedade... Ela não era volumétrica. Exatamente. A ansiedade estava gerando isso. Então ela já entra dentro desse fenótipo. Ela provavelmente era um cérebro faminto. Provavelmente ela era uma beliscadora por quebra de ansiedade. Sim. Então, assim, a efetividade do Monjaro nessa situação é baixa. Que aí foi o que aconteceu com ela, perdeu 2 quilos. Não é pra isso. Que ela já estava perdendo. O que eu percebi? Porque eu sempre peço a galera pra falar comigo. E isso bateu na minha cabeça na hora. Eu falei assim, cara, mas você já estava emagrecendo antes do Monjaro. Você perdeu 10 quilos no total. Só que 6 foram antes de usar o Monjaro. Eu falei assim, cara, esses 4 quilos não vieram. 4 quilinhos só. Não, e eu não sei nem se era, porque ela estava com tratamento junto. Sim. Às vezes ajudou, porque entra todo um mecanismo. Mas aí depois, quando ela tirou e usou de novo, porque ela não chegou a engordar novamente. Porque aí deu a resolução na vida dela, então ela deu aquela acalmada e tirou aquele estresse. Mas ela perdeu 2 quilos. Então, assim, ou seja, usou por conta própria, gastou dinheiro à toa, porque se tivesse identificado isso o fenótipo... é a importância da anamnese no consultório, né? Que o André hoje já faz isso muito bem. De tanto ele conviver comigo ali, ele já até bota o diagnóstico, ó, volumétrico. Ó. Ele já consegue identificar. Aí ele coloca cannabis, eu não sei o que é. Ele já vai indicando eu não conseguia lembrar dos fenótipos, mas na hora eu lembrei de você falando, canetinha não é pra todo mundo. Eu virei e falei assim, ó... Eu trabalho com o doutor, sei lá o que, né? Ele lida com isso. E ele fala que canetinha não é pra todo mundo. Você tá tomando por conta própria, mas tá jogando dinheiro fora. Eu tenho certeza que não foi isso. O que aconteceu? Não foi. E aí a gente tava falando até da cannabis, né? É. Você quer falar alguma coisa que senão eu já ia... ia mudar o assunto de novo. Pode puxar. Porque nos fenótipos de obesidade, que eu te falei, o cérebro faminto, que é o beliscador, e o queimador lento... eles têm a questão psíquica que permeia a obesidade. Sim. Eu, por exemplo, fui um queimador lento, não, minto. O apetite hedônico. Eles têm o psíquico ali que permeia a obesidade. Eu fui um apetite hedônico. Eu consegui emagrecer depois que eu mudei minha relação com a comida. Na minha época não existia remédio para emagrecer interessante. E você emagreceu mesmo assim? Emagreci mesmo assim. Por quê? Porque eu parei de enxergar a comida como comida. Pra quem não sabe, ele emagreceu assim, que depois ele ficou até com dificuldade de engordar quando ele se fiquei 5 anos, né? Eu fiquei 5 anos sem ingerir carboidrato. Eu fiquei carbofóbico. Só pra quem não viu o episódio que você contou sobre isso, entender um pouquinho da sua história. Eu cheguei a bater 56 quilos, com 6% de gordura. E eu passei até vergonha na aula da medicina do esporte, que foram fazer avaliação física em mim, a aula de centropometria. E aí o professor perguntou, o que você acha do shape desse menino? Aí tive uma peste de uma cearense lá, que ela virou e falou assim, esse menino guardando até hoje. Esse menino tá churriado. Tá guardando até hoje. Magoou. Aí eu falei, ó, cabeça chata. Mas foi ela que fez ele virar e falar assim, não, calma, chega. Ah, não, churriado não. Mas aí dá vontade de falar com ela, eu tô churriado, eu posso ganhar massa muscular. Eu sei que é feia a cabeça chata. Você vai fazer o quê? Vai nascer de novo, excomungada? Né? Ó, tá vendo? Mas foi ela que mudou a vida dele. Foi. Vamos pesquisar qual o nome dela. Pra agradecer, vou mandar um presente. Ela era uma médica lá de Fortaleza, me parece, um negócio assim. E aí aconteceu isso. E na minha época de emagrecimento não existia caneta. O único medicamento que existia na época era sibutramina. E assim, aquilo que eu já falei em outros episódios, sibutramina tinha uma perda de peso aí de 4,5%, 5%. Então naquela época era excelente.
Hoje em dia nós temos a tirzepatida com a média de 20,2, temos a retratutida aí com a média de 24,8, que vai lançar ainda com picos de 35 Sim. de emagrecimento. Então, assim, ou seja, o medicamento hoje é extremamente mais evoluído. Assim, Naquela época não era tão... E aí é o que o próprio Guto Galamba fala, né? Eu vou citar o Guto Galamba muito aqui, que o Guto Galamba já foi meu professor, eu acho ele sensacional. Fala bastante de obesidade também. Isso, ele é especialista também, ele fez psicologia positiva, é um cara que entende muito de obesidade e ele fala isso. Ah, porque usar a canetinha é mais fácil. E quem disse que tem que ser difícil? Então, assim, se você tem um... Difícil era na sua época, que aí lá era o que você tinha que fazer. Se você tem um MacBook que facilita o teu trabalho, você vai voltar a usar caneta e papel? Pra quê? Pô, lógico Pra que não. quê? Pois Entendeu? É tecnologia aplicada ao processo que É o que você ele quer fala. otimizar. Eu já vi uma dele assim... Hoje em dia tem Uber. Você vai a pé? Isso. Ele é o mesmo. É a mesma tecnologia, situação, você vai a pé? situação. É a mesma situação. Ah, não, porque tem que ser difícil, então vai a pé, cacete. Não pega Uber? Então não pega Uber. Ué. Então é a mesma situação. E eu estou falando que não tinha canetinha, porque não tinha. Não tinha. Por exemplo, eu estava usando o tirzepatida até pouco tempo. Tem até um vídeo no meu Instagram ali, em que eu mostro a minha rotina ali e mostra eu me aplicando o tirzepatida. Então, assim, eu precisei, eu vou usar. Por que não? Sim. Eu não tenho esse porém. Só quando é louco, igual a mim, né? Mandou pra você, né? Quer, Biel? Não. Você não usou, também não vou usar. Tem que ser difícil. Aí, tem que ser difícil. Mas aí você não usou que também não existia, né? Não existia. Se você usar, eu acho que você usaria. Mas eu entro na banheira de gelo. Eu gosto da piração, velho. Não, mas eu E pra minha parada fica maneiro quando eu tava cheirando a comida, assim, de fome e não comia. Mas é uma parte psíquica. É, porque eu gosto desse desafio. Exatamente. Sim. Mas assim, não é um demérito você utilizar. Não, lógico que não. Nick Walker tá lá usando retatrutida, peptide, tá até cinza já. Tá né? cinza coisa já. que ele usa. Muito estranho, né, velho? Então, assim, não é um demérito Não, lógico você que não. utilizar as estratégias facilitadoras para você chegar no seu objetivo, no seu alvo. E aí a gente tem a questão dos obesos ali. Esse do apetite hedônico é o maior desafio e é o mais comum. Eu fiquei obeso sim, eu fiquei obeso. Eu sempre fui obeso, né? Assim, na minha vida até os meus 35 anos, 35? Não, foi 2015, 31. Até os meus 31 anos eu fui uma criança obesa que eu era um Sharpei. Eu só tinha dobrinha. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu jogava baralho com o meu padrinho, eu guardava o baralho nas dobras da barriga. Que eu era o monstro de marshmallow. Ele roubava assim. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. Eu era o monstro de marshmallow, velho, do Ghostbusters. Ele guardava as cartas aqui pra jogar na hora certa. Ele tirava assim. Era quase um bolso, né? Eu tinha 1,30m e pesava 65 quilos. Rapaz, já pensou? Ainda bem que você não era usuário, né? Você esconder droga nas dobrinhas. Aí, tá vendo? Imagina, daria pra contrabandear monjado. Bota as caras assim. O pessoal bota dentro da calça, ninguém ia desconfiar Ninguém ia aqui. desconfiar. Entendeu? Eu era igual aquele vídeo que você me mandou da posição dos 200 quilos. Eu era daquele naipe ali. Caraca, meu irmão. Só que eu tinha 1,30m e pesava 65 quilos. Sim. E aí quando eu fiz o meu único e isolado estirão puberal, né? Porque eu sujeito tem 1,60m, não pode falar que teve estirões puberais. Então, assim, eu cresci ali 25 centímetros na época do estirão puberal e eu caí para 62 quilos. Então, do meu 1,30m, o estirão que eu tive, eu bati 1,55m, 1,60m e eu caí para 62 quilos. Aí minha composição física deu uma regulada. Só que eu fiquei lutando contra a balança a minha vida toda. Sim. Nessa época, eu falava que eu tinha um metabolismo ruim. Isso aí é uma besteira que você fala, que eu já falei, que todo mundo fala. Ninguém tem um metabolismo ruim. As pessoas estão com metabolismo ruim. Perfeito. Se você mudar o estilo de vida, você ganha flexibilidade metabólica. É verdade. Hoje em dia, eu como uma pizza inteira e perco peso. Sim. É verdade. Acorda mais seco no dia seguinte, Pode né? mais Trincado. seco, mais denso. É verdade. Para treinar, por exemplo, amanhã eu vou treinar em jejum. Hoje em dia eu vou fazer uma refeição livre, de noite. Pra variar, minha mulher vai pedir japonês, né? Que eu nunca vi a pessoa tá com 50 quilos, só faz refeição livre com japonês. Eu tenho que ficar mandando, come a pizza. Come a pizza. Come a pizza. Mas eu acho que eu vou pedir o japonês e a pizza. Boa! Aí sim, pô. Vou pedir Aí, liberou, tá pedir uma pizza de Oreo com chocolate Aí, branco. De sobremesa. Boa, essa pizza é boa. Essa pizza é boa. Eu comi lá em casa. Comi lá na casa de Cardinho, é A boa. pizza que é a pizza que a gente pede sempre.
A gente pede o japonês pra não pedir a sobremesa depois da preparação, não vou pedir algum... Nem liberei a livre ainda, né? Não. Mas eu não quero nem saber do número dessa pizzaria agora. Você não tem direito, não. Fica na sua aí. Que André tá... Você é atleta, fica na sua. Mas também tô comendo pra cacete também ainda, nem vale a pena. Vocês estão bem, né? É. E aí eu vou fazer uma livre e amanhã eu vou treinar em jejum. Boa. Acordar um pouquinho mais tarde. E vai acordar mais cedo. mais denso, mais seco. E vou treinar, fazer um leg day amanhã em jejum. Boa. Comer o carboidrato da minha hora com chocolate branco que eu vou comer hoje à noite. Boa. Entendeu? Ou você que for com água na boca, se você quiser, eu dou o contato da pizzaria. Manda um direct. Manda um direct. Fazer um merchan pra pizzaria. Chama o direct. Eu te dou o contato da pizzaria. Mas aí, até essa conversa toda surgiu por conta dessa paciente, dessa esposa da paciente que eu atendi ontem. E ela veio me perguntando isso tudo. Aí imagina quantas horas eu fiquei na consulta, né? Falando Já isso. foi falar. Aí foi um mar Mas de aí eu fui informação. catequizá-la. Sim. E ela realmente tem um hábito alimentar do apetite hedônico, Sim. que é o mais comum. E ela é uma queimadora lenta com apetite hedônico, ou seja, ela é tudo de ruim que a gente pode ser para obesidade. Porque a pessoa mais não treina. complicado ali de você. Então, ela é completa, né? Porque Sim. como o apetite hedônico, ela acaba sintetizando o cérebro faminto com o intestino faminto, e ela não treina, então ela é cérebro faminto, intestino faminto e queimadora lenta ao mesmo tempo. Então ela é tudo. Ela é tudo. E elas Isso vão é um- ter que internar ela pra emagrecer. É um complicador, cara, porque quando bate, né, na minha parte ali da prescrição dietética, tem muitos pacientes que eu não consigo fazer um déficit calórico. Muitas vezes eu falo com E ela vai ser Senão a pessoa vai sumir, né? E ela não vai comer. Ela vai marcar a consulta, você vai ter essa dificuldade com ela. Eu falo com o Ricardo. Vai cara, ser uma TMB de 1.200 calorias. não fiz déficit, coloquei em norma. Sim. Porque não tem como, não tem. Se eu for deixar a dieta deficitária, a mulher não vai comer. Sim. Vai fazer uma refeição no dia e pequeno. E isso vai acabar Não vai afastando aderir. ela de você. Exato. Que é o que acontece. Eu falo pra galera. Obesidade é um tratamento. Não é algo que você faz assim, igual você falou do seu metabolismo. Isso foram anos de trabalho, foi tem 11 trabalho em anos. cima de trabalho em cima de trabalho. Então hoje você vai comer a pizza porque são anos trabalhando em cima da obesidade. Então assim... E a pizza, ela vai entrar funcionalmente na minha dentro da sua estratégia. Não é uma pizza por pizza. Eu não tô comendo pizza Eu aleatoriamente. tô comendo, você viu eu falando, eu vou comer a pizza, amanhã vou treinar em jejum, treino de quadríceps, carbado com a pizza que eu comi hoje. Sim, é uma estratégia. E eu tô caindo meu peso, então eu tenho que subir meu peso. Exatamente. Então, assim, é um tratamento. Aí, se você joga lá embaixo, ela não come nada, ela fala assim, não. Doutor André é louco. É louco, ele quer me matar. Não tem como. Então, a E gente tem que fazer um considerando o trabalho. cônjuge, que o doutor André passa 5.000 calorias, ele come 6.000, né? Então, fala, já vou ter um trabalho. Já joga Ele lá. já não obedece, O porque marido ele... já não obedece. Porque já tem cara. que entender também como é que funciona. No caso, vocês estão lidando com os dois, já tem que Então, entender. mas eu muito. acredito até que a esposa vai dar uma regrada, porque dar uma puxada ela foi muito receptiva com a Sim. conversa que eu tive com ela ontem. Você sentiu de fato um interesse genuíno pelo que ela quer E foi fazer. até que ela falou que a, porque é mudança de vida, que a né? Às vezes a cabeleireira pessoa vende acorda. Monjaro, que não sei quem vende Monjaro. O primo dela, que era paciente nosso, que sumiu, eu descobri porque ele tá usando Monjaro do Paraguai. O outro primo dela, que voltou agora, que ficou 8 meses sumido da nossa consulta também, tá usando esse hepatite do Paraguai com resultado pífio, mas ele tá achando lindo. Ele perdeu 6 quilos em 8 meses. Nossa, Aí muito foi bom. lenta a evolução. Se fosse correr na rua, ia perder Ia mais. dar a mesma coisa, ele tá achando lindo aquilo. Tanto que eu disse que eu vi a avaliação do paciente ontem, perdeu 6 quilos em 3 semanas. Com a tisepatida dose mínima. E bem feita, né? Ele tá usando 10 mg de tisepatida Nossa. do Paraguai, perdeu 6 quilos em 8 Tá meses. gastando achando mais lindo. dinheiro. Não, tá. Na verdade, com certeza ela tá subdosada, né? Não, cara, não é só subdosada. A questão Você não sabe nem o que é, né? A questão é que você não sabe o que é, a questão que vem no tanque não vem no escapamento é verdade, de moto, tem todo um- a questão que vem dentro do step de carro, você vai atravessar Tem isso aí, é toda uma questão, contrabando. medicamentosa E que assim, precisa o remédio, ele tem que ficar refrigerado, o remédio tem que ficar em frasco âmbar. Não é assim que funciona. Sim. Entendeu? E as pessoas têm esse hábito de pagar mais barato, sendo que isso ali sai muito mais caro. Sim. A gente teve um paciente, inclusive, recentemente, que teve uma miocardite por causa de hepatite do Paraguai. Caramba. Ele ficou só 7 dias no CTI internado, quase morreu, ficou séptico. Isso é algo que tem que ser mais falado. Então, É porque você não sabe o que tá vindo pessoal também. acha Você que não, é brincadeira, você não sabe o que né? aconteceu Essa com o medicamento semana- ali no meio desse Essa transporte. semana né? aconteceu, não sei se vocês viram, o Gabriel Almeida, que é meu professor, ele fez um post falando de um caso que um influencer
estava sendo bancado por uma tizepatida dessa do Paraguai. Olha que caô bizarro. E aí o cara, o que ele fez? Ele fez um vídeo ele injetando a tizepatida do Paraguai. E aí logo 2 horas depois ele fez um vídeo no hospital. Ele injetou a tizepatida que estava bancando ele, olha que troço bizarro, e fez hipoglicemia grave. Tizepatida não faz hipoglicemia grave. Ou seja, era insulina. Eu vi um caso de um cara que estava fazendo uma troca entre as canetas e essas questões com insulina. Olha então, só. mas era esse Olha caso o perigo, desse influencer. Eu vi isso mesmo. Foi acho que terça-feira que o Gabriel publicou isso. E depois disso, o cara, obviamente, cancelou a parceria lá com as TG da vida. E Olha que ele loucura. hoje tá falando, usando a rede dele para alertar sobre os problemas e riscos do usar a tizepatida paraguaia. Porque a insulina é muito mais barata, o pessoal joga ali e acabou, né? O cara... E a caneta da insulina é muito parecida com a caneta da tizepatida. E assim, a insulina Lantus, por exemplo, a insulina lenta, a glargina, é R$110 uma caneta. Sim. Um Monjar é... Monjar é R$1.400 uma caneta. Sim. Então, assim, você bota a insulina ali, o cara que tá atravessando, bota a coisa na tua cabeça. O cara já é um contraventor ali, um contrabandista. Você acha que ele tá preocupado com a sua saúde ou com o bolso dele? Primeiro que nem vai chegar nele, que na verdade vai passar por um monte de atravessador, né? Então tá sim, nem aí. Mas aí o cabeça da situação... Tá nem aí. Ele tá preocupado com o lucro que ele vai obter em cima da tua compra de contrabando. É. E aí, porque eu morri. Beleza, um abraço. Ele nem sabe quem é você. A sua economia, que você não vai chegar no cara, você não vai conseguir saber da onde saiu esse fármaco. Você vai ali no coleguinha da esquina que te vendeu, o coleguinha da esquina tem que ir para um outro, que tem que ir para um outro, que tem que ir para o outro. E o cara mesmo que trouxe não vai estar nem aí. O cara tá lá na Cidade do Leste, lá tranquilão, contando os dólares, e você tá aí morrendo. Brasil, assim, ficou bom para você. Né? Por isso que é perigoso você comprar de qualquer lugar, assim, de qualquer forma. E aí tem outra questão que eu abordei muito, que o pessoal confunde, né? A tizepatida do Paraguai com a tizepatida manipulada. A tizepatida manipulada é autorizada, eu já falei isso aqui em outros episódios e continuo falando. Essa semana teve uma reunião colegiada da Anvisa. Tizepatida manipulada, eles reiteraram que está liberado. O que vai acontecer é fiscalização contínua das farmácias. Para as farmácias se adequarem 100% à legislação. Mas as farmácias que a gente consegue tizepatida manipulada, elas têm alvará, elas têm todo o laudo de pureza, elas têm toda a documentação. Então a tizepatida manipulada, ela está liberada. Apesar de muita gente de sociedade médica advogar que deve se acabar com a tizepatida manipulada. Mas isso aí é conflito de interesse. A Sociedade Brasileira de Endocrinometabologia tem um grande, enorme conflito de interesse, tanto com a Novo Nordics, que é o fabricante do Ozempic, quanto com a Lilly, que é o fabricante do Mounjaro. Nem tudo que reluz é ouro. Não acredita em tudo que você está vendo na TV, na rede social. Perfeito. Até o Bruno Perini... Bruno Gualano, que era o da FRJ... Bruno Perini, me perdoa, você não tem nada a ver com essa história. Você é da área de investimento. De é investimento, outra coisa. O Bruno Gualano, que é se eu não me engano, da USP, ele fez um editorial num jornal metendo a lente tizepatida manipulada. Só que, na minha opinião, ele tinha que se recolher à especialidade e profissão dele. Ele é treinador, ele é profissional de educação física. Exatamente, ele tem que saber até onde chega, né? Ele não tem que se meter nessa discussão. Perfeito, eu também acho. Só que o cara ganha um dinheirinho por fora. Para poder fazer esse tipo de estardalhaço. E ainda quem fez o editorial nem foi ele, foi IA. Porque depois a gente jogou ali no chat GPT, ele identificou que 92%, se eu não me engano, do texto era originado em IA. Aí. Então, assim... Nem tudo que reluz é ouro. Nós estamos vivendo uma sociedade que todo mundo se intromete em tudo e a IA ajuda as pessoas a se intrometer. Não estou falando mal de IA, eu uso IA o dia inteiro. Adoro IA. Não vejo mais a minha profissão, a minha prática médica sem inteligência artificial. Mas, quando em mãos erradas, é muito perigoso. Sim. Tá? Meus amigos, algum adendo, alguma coisa? Vamos fazer o seguinte, tá no finalzinho. Fala pra nós. Vamos fazer um apanhado desses 4 fenótipos. A gente sabe que todos eles têm que treinar, têm que se alimentar bem, mas só pra galera pegar aquele resuminho, Sim. Tá? Vamos falar de cada fenótipo e o tipo de tratamento de forma rápida. Aqui você vai fazer isso, aqui você tem que procurar isso. Claro, não é tão objetivo assim, mas só pra dar uma direção pra galera. Cérebro faminto, beliscador.
qual que é a diretriz, né? Todos eles têm que treinar. Sim. Musculação e cardio, de preferência, os dois, né? Nem musculação, nem cardio, musculação e cardio, né? Sim. São sempre os dois. E aí, termos de fármaco. Cérebro faminto, beliscador, fármacos psíquicos, Venvance, bupropiona com naltrexona, que é o Contrave, sibutramina, fepramona, femproporex, as coisas que são muito piores, mas também têm a sua funcionalidade. Orientação dietética para o beliscador. O beliscador, fracionamento dietético regular, dentro da possibilidade dele, e caprichar na proteína, que é sacietogênica. Você diminuir o trigger do cara e beliscar. 0,3 gramas por quilo de peso seco de proteína em cada refeição do dia, 0,5 gramas por quilo de peso de proteína noturno para evitar catabolismo. E isso a gente fala muito no consultório, né? A gente fala muito isso com o paciente, desse fracionamento, o quanto que isso é importante. Porque às vezes o cara fala assim pra mim, pô, eu almoço meio-dia, pô, só vou comer 7 horas da noite. Vai beliscar a tarde inteira. Aí, pô, o cara vai... Aí ele não entende, que ele fala assim, não, eu não tenho tempo pra comer, eu não sinto fome. Mas eu conversando com ele, eu identifico que nesse período, ele vai beliscando. Sim. Aí eu falo, por isso que você não consegue fazer uma refeição. Você não tem, de fato... Não fome. A fome. Você não vai comeu já o Você dia já tá inteiro. comendo e você não tá percebendo. Não vai ter fome. E Isso. ainda assim, o cara beliscando, o cara chega no final da noite, ele se torna até volumétrico. Ele quer comer o mundo. E aí tem um volumétrico, né? O cara que é o intestino faminto. Tratamento, treinamento, como para todo mundo, musculação e cardio, ou crossfit e tal, mas algo intenso, né? Dentro da capacidade dele. Algo intenso para gerar adaptação. É igual falar, porque o crossfit seca. Não, a intensidade seca. A intensidade faz emagrecer. A adaptação vem da intensidade. E aí, se você treinar fofo, você não vai chegar em lugar nenhum. Qualquer modalidade. Né? Isso, exato. E aí, o intestino faminto são as canetinhas, né? Ozempic, a semaglutida, tirzepatida, Mounjaro. Aí funciona as canetinhas. Aí é indicação estrita das canetinhas. E aí, orientação nutricional para um intestino faminto, para um volumétrico. Fracionamento. Fracionamento de novo. Fracionamento. O volumétrico, ele não tem dificuldade de você comer ali a proteína em geral, né? Porque ele já tem o ato de ficar muito tempo sem comer. Mas aí o fracionamento faz com que ele deixe de ser tão volumétrico. Então você não ter um volume, vamos botar assim, visual, para ele é interessante também. Na verdade, não é não ter trabalho. um volume. O fracionamento, você vai fazer o fracionamento com alimentos de baixa densidade calórica. Então ele vai comer muito. Assim, você vai caprichar no volume de abobrinha, no volume de alface, você vai dar o volume para ele. Mas que é o que ele quer. Que é o que ele quer. Mas dentro da caloria dele, tu pega você vai estar comendo praticamente nada de caloria. E fraciona as proteínas e fraciona os macronutrientes. Maneiro. E aí você joga legumes e verduras em volume para poder saciar ele poder saciar aquela obesidade. E é o que às vezes a gente tem muita... Eu tenho muita reclamação de paciente. Falou, pô, mas tem tanto legume, tem tanta abobrinha, tem tanta abóbora, mas é justamente por isso. É o volume. Então, assim, muitas das vezes, por exemplo, igual vocês, né? Porque ele é condicionado no volume, né? Se você tirar o volume, vai dar merda. Então ele é condicionado. Aí eu tenho uma estratégia, eu quero um maior volume lá de carbo na tua refeição. Você pode ver que o legume nem é tão... nem tem tanto volume. Eu boto um pouco, né? Por conta de fibra, enfim. Num caso, um paciente desse, de emagrecimento, aí já é o contrário. O carbo dele fica lá baixinho, eu dou muito aporte para ele dos legumes, por exemplo. Né? E tem a questão da carga glicêmica, né? Você vai usar o carboidrato com a carga glicêmica menor. Então, no cara que é volumétrico e quer emagrecer, você vai optar, por exemplo, batata inglesa, que tem uma carga glicêmica menor. Um indivíduo como você, que está, por exemplo, na fase de off, um cara que é atleta, você vai optar para mandioca, que tem uma carga glicêmica maior, um aipim. Então, isso aí também é uma outra estratégia nutricional para esse fenótipo de obesidade. Maneiro. Queimador lento, qual a estratégia? Levanta o rabo da cadeira e vai treinar. Primeiramente. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Tem que ajustar o metabolismo. Não tem o que fazer. E reposição. Hormonal, vitaminas e minerais. Geralmente, então, o queimador lento, ele vai estar com os exames bem desregulados também. Ele tem essas duas características, normalmente. Então, fazer exame, regular vitaminas, minerais, hormônios. Muitas vezes é a menopausada, que é a queimadura lenta. E assim, não é texto. É progesterona, estradiol e texto. Então, assim, não é pensar só em testosterona, como você falou do teu aluno. Eu jogo um texto. O estradiol é o hormônio mestre da mulher ali. Então, reposição hormonal. O queimador lento é o pior para se trabalhar, não é? É porque ele é mais reticente, né? Ele não adere direito. Porque é o caminhando. É o sujeito que é aquele preguiçoso. É o gordo preguiçoso? Eu odeio que chama gordo de preguiçoso, mas tem uns que tem que chamar. Tem que chamar. Porque o cara fala assim, você tem que treinar, você tem que fazer. Mas aí eu não gosto. Mas eu não quero. Mas eu não tenho tempo. Cansado. Cara, meu irmão, como é que você vai ajudar essa pessoa? Aí é difícil.
E aí tem o apetite hedônico, que é tudo junto, misturado. É o cardio, é a musculação, é o crossfit, tudo intenso. É a canetinha, porque ela tem componente de volumétrico. É o Venvance da vida, é o naltrexona, porque tem componente também de beliscador. Então, esse aí é que você tem que pegar na mãozinha, puxar para debaixo do braço e falar, vem cá, meu filho. Vamos junto, que senão vai dar ruim, né? Porque o bagulho é tenso. É isso aí. E o apetite hedônico é o mais comum, né? Que a gente vê. Porque os fenótipos, eles dificilmente você vai achar um simplesmente volumétrico, um simplesmente beliscador. O apetite hedônico é o mais comum. É o mais comum. O beliscador é o segundo, o volumétrico é o terceiro. Você tem, né? Canetinha para todo mundo. Caraca. O volumétrico é o terceiro mais comum. E o queimador lento, ele permeia os outros. Sim. Então, assim, não dá nem para dizer se o queimador lento é mais comum ou menos comum. Todos eles podem ser queimadores lentos. Todos eles podem também ter... Por conta de estilo de vida. Sim. Estilo de vida. Que é o estilo de vida nosso hoje, de sedentarismo, né? Que o pessoal fica estagnado nisso aí, na zona de conforto. Sim. Televisão, computador e McDonald's. Tá feliz com o resumo, filho? Perfeito. Achou bom? Aí a galera vai achar também. Você gostou desse resumo? Você vê que a gente dá o pulo do gato só no final. Então, você que fica até o final, você merece uma orientação melhor, um resuminho, as doses do remédio, que não é orientação, não estou indicando para você usar, mas é para o seu conhecimento. Sim. Então, você que fica até o fim, sempre merece um carinho. Perfeito. Luiz Gabriel fez aqui perfeito para você. E mais alguma coisa, meus amigos? Não? Hoje acho que perfeito. Quero agradecer a vocês mais uma vez aqui por estar presente comigo nessa mesa, abrilhantando a nossa conversa. Apesar de eu dar aula, né? Eu não conversar com ninguém. Mas é assim, bom, tá maravilhoso. É sempre bom estar com vocês aprende, aqui. né? Muito obrigado. E obrigado a você que sobreviveu, assistiu até aqui. Não perca os próximos episódios do seu, do meu, do nosso Biotalks. Aquele abraço. Valeu.